Bom dia, graças a Deus, estamos reunidos novamente para adorar o Senhor Jesus Cristo nesta manhã chuvosa e vamos estudar sobre, graças a Deus também, finalmente saímos do primeiro grande mandamento, vamos para o segundo mandamento dos 10 mandamentos. Estamos estudando sobre os 10 mandamentos e já estamos agora no segundo. Pelo que eu estou vendo, vai ser um mandamento por mês. Parece, né? Que o outro demorou um mês e começamos esse agora, mas vamos orar a Deus para que seja mais rápido, para que a gente possa também estudar outras verdades da palavra do Senhor. O segundo grande mandamento diz: não farás imagens de Deus. É importante entender, e vamos ler lá em Deuteronômio capítulo 5, do verso 8 em diante, é importante entender que é a segunda vez que os 10 mandamentos estão sendo dados. Já foram dados em Êxodo capítulo 20. Israel saiu do Egito e depois de um ano chegou ali no Monte Sinai. E naquele monte, chamado também Horebe, ficou ali cerca de um ano, recebeu os mandamentos, construiu o tabernáculo e continuou a sua jornada para entrar na terra prometida, como Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porque naquela terra, ali se formaria a nação de Israel, de onde viria o Messias, o Salvador prometido. Então, toda a lógica do plano de Deus, na antiguidade, e que, obviamente, traz efeitos até hoje. Mas aquele povo que saiu do Egito, não creu, não teve fé, foi incrédulo em relação à promessa de Deus de entrar na terra de Canaã, a terra prometida. Quer dizer, veja que é um problema antigo, a falta de fé. E é um problema que a igreja enfrenta também, falta de fé. Por conta disso, por conta da falta de fé daquele povo de Israel, daquela época que saiu do Egito, todos foram mortos no deserto durante ali um período de 40 anos, exceto os de 20 anos para baixo, que foram, obviamente, amadurecendo naquele período. O povo foi renovado. Todo o povo que não creu, de 20 anos para cima, morreu no deserto durante um período de 40 anos. E então o povo teve outra oportunidade de entrar na terra de Canaã, chamada Terra Prometida. Não mais pelo sul, chamado Cades Barneia ali, mas agora do leste para o oeste, passando ali pelo Rio Jordão, e ali eles estavam nas Campinas de Moabe. E nas Campinas de Moabe, onde hoje seria Transjordânia, por ali, eles estavam ali acampados, aguardando entrar na terra prometida, propriamente dita. E Deus renovou essa aliança e deu novamente uma proclamação dos 10 mandamentos através de Moisés. Então, segunda oportunidade. Olha como Deus é misericordioso. Isso significa também que os mandamentos do Senhor são muito importantes. Nós temos observado que estes 10 mandamentos são um resumo da lei de Deus, que tem 613 preceitos no Antigo Testamento. E temos observado também que a igreja, ela não vive por todos esses preceitos, mas que toda essa lei chamada Lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, ela está para a igreja na forma de princípios. E os 10 mandamentos representam estes princípios que a igreja deve obedecer também. Então é importante porque estudar estes 10 mandamentos, porque a lei do Senhor é fundamental para a nossa santificação. A salvação somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. É graça, graça completa, graça pura. Não tem nada que você faça, fez ou venha a fazer para crer em Jesus e ser salvo. É graça de Deus. Em algum momento, o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida, mediante a palavra de Deus que você ouviu ou leu, e esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mexeu em você de modo sobrenatural, respeitando a sua liberdade como indivíduo, e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você não teve como dizer não ao Espírito Santo de Deus. É impossível dizer não ao Espírito Santo de Deus. É por isso que nós não convencemos ninguém da salvação.
Todos nós somos testemunhas e pregadores dessa salvação que vem de Jesus. E é este Espírito Santo que, de modo sobrenatural, mediante o que nós ouvimos e lemos da Bíblia Sagrada, nos convence. Só tem um caminho. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Isso é a nossa salvação. Santificação é você cada vez estar mais perto de Deus. É você cada vez mais se relacionar com o Senhor. E isso é igual a alegria e felicidade. Quanto mais próximo de Deus, mais alegre e feliz. Mesmo no sofrimento, mesmo no problema, mesmo na dificuldade. E é uma coisa meio contraintuitiva ao pecador. O pecador, mesmo redimido por Jesus, quando ele passa por problema, a tendência é resolver o problema. E para resolver o problema, muitas vezes, ele esquece de Jesus, ele esquece da Bíblia, ele esquece da igreja, ele esquece do Evangelho. Esse é o normal do pecador. Ser contraintuitivo é fazer o contrário. Esse é o problema, mas eu vou para Jesus. Essa é a dificuldade, mas eu vou na Bíblia. E o problema? A gente ora, entrega ao Senhor e depois vê o que pode fazer, mas primeiro o Senhor. Então, os mandamentos de Deus nos ajudam a ter uma vida mais próxima do Senhor. Não existe santificação sem obediência. Não existe conhecimento de Deus sem conhecer a lei de Deus, que não salva, mostra o nosso pecado, mas é o caminho para estar mais íntimo e próximo do Senhor. Quanto mais obediente, mais perto de Deus. Quanto mais desobediente, mais longe de Deus. Não existe outro caminho, não há novidade, não há fórmula mágica, não existe isso. Você nem eu somos melhores do que ninguém, somos pecadores, salvos pelo sangue de Jesus. E quanto mais você obedecer ao Senhor Jesus, certamente mais perto dele você estará. A Bíblia fará mais sentido, a igreja terá mais significado, mais alegria e felicidade, mesmo nos tempos difíceis. Por quê? Porque você entendeu a lógica da vida é obedecer ao Senhor, é seguir o caminho de Jesus. O segundo grande mandamento aqui, dos 10, diz, resumindo, não faça imagens de Deus. Olha Deuteronômio capítulo 5, verso 8, que é o nosso texto de hoje, e talvez aí alguns domingos para frente. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então o mandamento está no verso 8. O verso 9 e 10 são consequências da quebra deste, ou da obediência deste mandamento. Mas você percebe que o segundo mandamento, ele é muito parecido com o primeiro. No primeiro mandamento, eu não deveria ter outro Deus na minha vida, somente o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é meio que a operacionalização para ter um outro Deus. E Deus está dizendo, não faça para ti imagens de escultura. Então você não deve ter uma imagem de escultura, nem semelhança de nada da criação, nem no céu, nem na terra, nem do ser humano. Qual o problema aqui? É porque nós precisamos representar Deus na nossa mente. Nós projetamos quem é Deus na nossa mente. Mesmo que você não seja um crente em Jesus, você já nasceu com um programa na sua mente para reconhecer um tipo de Deus. Você nasce procurando um Deus ou vários deuses. Todo ser humano é assim. Ah, pastor, e o ateu? Ele tem o Deus dele. Ele pode não reconhecer, mas ele tem, ele adora, ele tem uma religião. O ateísmo é um tipo de crença também. Porque o ser humano, ele nasce programado para isso. O ser humano nasce para falar, ele se alimenta, ele é laborioso, ele usa ferramentas para fazer seus trabalhos, ele se locomove, ele tem criatividade. É inato ao ser humano. Como é inato
o desejo por Deus. Por conta do pecado, esse desejo foi corrompido, por isso que existe a idolatria. E o mandamento é exatamente para não fazer imagens de Deus. Por quê? Porque ao fazer uma imagem de Deus, você está limitando Deus, você está considerando Deus dentro da sua perspectiva, né, dentro do que você acha, dentro das suas limitações, e o Criador vai ser mais a imagem da criatura do que a criatura vai ser a imagem de Deus. Percebe? O humanismo, que é uma cosmovisão que impera desde séculos e agora muito mais forte do que antes, tem esse projeto, digamos assim. Que projeto? Fazer com que essa divindade seja mais parecida com o ser humano, de modo que ela nem exista. Essa é a ideia. Não precisamos de Deus, nós somos Deus. O humanismo prega isso nas universidades, nas escolas, em muitos locais, filmes e tantas outras coisas. Você nem percebe, essa é a dinâmica e essa é a mensagem. Então, o segundo mandamento ensina para que você tenha a perspectiva correta sobre Deus. Essa é a ideia. Qual é a dimensão de Deus? Eu não sei, certamente você também não sabe. Deus é incomensurável, Ele não tem medidas. Deus é para a gente não entender mesmo. Nós não entendemos Deus, nem devemos limitar Deus. Qual foi o erro dos amigos de Jó? Eles acharam que Jó era um grande pecador, condenavam Jó e pressionaram Jó nos discursos lá, para que Jó confessasse o pecado, porque não pode. Era um homem rico, tinha muitos filhos, num dia perdeu tudo, no outro dia morreram os filhos. Esse homem está amaldiçoado, esse homem tem pecado, porque a lei da retribuição diz que se você pecar, você vai ser amaldiçoado. Jó confesse o pecado, Jó. Jó, admita, assim Deus vai ser com você. Mas o que é que aqueles amigos fizeram e fizeram de errado? Eles limitaram o poder de Deus, como se Deus não pudesse testar ou provar um servo fiel, que foi o que ele fez com Jó. E fez Jó aprender muitas coisas mais. Nós não podemos limitar Deus, e às vezes fazemos isso. Deus, ele é todo poderoso, ele age de diversas formas, de diversas maneiras lícitas, além da nossa compreensão. Então não limite o Senhor. Está passando por uma provação, é porque Deus está querendo me testar e me provar. Pode ser, mas pode ser também por conta de um pecado, pode ser também porque Deus quer te usar na vida de outra pessoa, pode ser, eu não sei. Eu sei que Deus tem um plano e eu confio nele e eu vou seguindo em fidelidade ao Senhor. Não podemos limitar Deus. Por isso Deus se revela. O que Deus se revelou na Bíblia Sagrada é exatamente a imagem que Deus quer que nós tenhamos dele. Por isso você tem que ler a Bíblia toda. Pegue o seu calendário de leitura bíblica anual. Leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Se puder ler mais, amém. Mas por que você tem que ler a Bíblia toda? Para ter uma visão completa de quem é Deus. Hoje, a turma quer um Deus mais amoroso e misericordioso. Aí quando lê o texto da Bíblia de Deus matando as pessoas, se escandaliza. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Todos os povos são de Deus, a terra é de Deus. Se Deus quiser, destrói tudo e acabou. Porque Ele é o dono de tudo, Ele criou tudo. Simples, é simples como isso. O dia da morte está lá no calendário de Deus. O dia da vida está aqui, Deus disse, é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. A única coisa que Deus não pode fazer é entrar em contradição com o que Ele disse, porque senão Ele deixa de ser Deus, obviamente, né? Comete um erro e Deus não erra. Então entenda isso. Deus se revelou na Bíblia Sagrada. Você tem que conhecer a Bíblia, porque a imagem de Deus que nós devemos ter está na Bíblia Sagrada. Deus é Espírito. Deus não tem forma. Mas Isaías 6, está lá Deus sentado num trono. Aquilo é uma forma de Deus se expressar para que o profeta e o povo limitado, como nós também somos, entendessem quem é Deus. Entende? Mas Deus não está sentado no trono. Deus é Espírito. Ali é uma forma de Deus se auto-manifestar para que nós, seres limitados de entendimento mesmo, consigamos perceber quem é Deus. Porque Deus não tem começo, não tem fim. Você já viu uma coisa que não tem começo nem tem fim? Não dá para entender. E aí você começa a perceber, se você vai conhecendo Deus,
o Senhor Todo-Poderoso, Pai do Senhor Jesus Cristo, você começa a entender a gravidade do pecado. O pecado foi contra este Deus. Então, toda a minha energia de vida tem que ser para eu não cometer pecados. Porque é este Deus Todo-Poderoso, soberano sobre tudo, que eu estou atingindo. Então, esse segundo mandamento também, além de tratar sobre a nossa perspectiva de Deus, por isso que eu não devo fazer imagens da criação como se fosse Deus, também traz uma perspectiva sobre o culto a Deus. Como deve ser o meu culto a Deus? Isso é muito importante, porque quando eu faço uma imagem, tem um culto para aquela imagem. Normalmente, falamos disso em outros momentos, quando os idólatras tinham suas imagens e adoravam essas imagens, elas eram acompanhadas de bebedeira. O culto a elas era acompanhado de bebedeira, era acompanhado de glutonaria, era acompanhado de prostituição. Na época dos reis de Israel, houve prostitutas cultuais no templo do Senhor e prostitutos cultuais no templo do Senhor. Houve isso, porque o pecado sexual estava ligado à idolatria também. Quando você erigia uma imagem daquelas, tudo isso estava associado. Então, o culto a Deus tem a ver com o segundo mandamento. Temos que apresentar um culto que seja santo ao Senhor, um culto que seja agradável a Deus. E aqui, abrindo um breve parêntese, isso muda a nossa perspectiva de igreja. Porque as pessoas hoje são muito pragmáticas, é fruto da nossa época, imediatistas. Então, o que é um culto para a grande maioria dos evangélicos? É um momento onde eu quero ter paz, alegria, ser preenchido e sentir Deus. Percebe? Eu, tudo para mim. O culto é para mim, porque eu vim aqui, eu quero ser bem recebido, né? Eu quero ser muito bem tratado, porque eu sou muito digno. Cheguei nesta igreja, eu não estou dizendo, irmãos, que você não deve tratar bem as pessoas, certo? Eu só estou dizendo que não é assim, entende? O culto a Deus é para eu chegar, sou um pecador e vim prestar este culto ao Senhor, porque o Senhor é digno. Eu vim me humilhar diante do Senhor, neste cântico, nesta oração, nesta leitura da Bíblia, porque Ele é digno. Cantamos, digno, digno, digno é o Senhor, percebe? Ele é o Todo-Poderoso. Então, o segundo mandamento nos ensina isso. O nosso culto não é como dos idólatras que levantam imagens de escultura. O nosso culto é um culto onde nós, na nossa mente, temos que projetar a pessoa de Deus e adorar o Senhor de modo racional. Óbvio que tem as emoções, não somos seres sem emoções, mas essas emoções elas têm que ser fruto da Bíblia Sagrada, fruto do seu cantar em adoração a Deus. Essa é a verdadeira religião, esse é o culto que agrada ao Senhor. Aí não importa a grandiosidade externa desse culto, o que importa é a grandiosidade interna do coração de cada adorador. Como você chegou para adorar, qual a sua perspectiva de quem é o Senhor nosso Deus. Isso é o que importa quando nos reunimos para adorar. O segundo mandamento trata exatamente disso também, são esses dois ensinos. Uma projeção sobre quem é Deus, como eu projeto Deus, não é uma imagem da criação, e essa segunda perspectiva é exatamente como eu adoro a Deus, não como os idólatras. Eu adoro a Deus de uma maneira excelente. Até porque, tanto nas culturas antigas como na greco-romana, as divindades, os ídolos construídos, eram uma projeção do que o homem queria ser. Aí você tem lá Apolo, a divindade, você tem Zeus, os templos, né? Eram homens fortes para a época, né? Esculturais. Você tinha Afrodite, você tinha Diana dos Efésios. Eram mulheres muito belas e formosas. A imagem dessas divindades é a projeção. Mas quem era Zeus? Zeus era a grande divindade do Olimpo, grego, mas era um deus adúltero. Até com as vacas ele coabitava e tinha filhos com muitas mulheres. Era o deus dos gregos, porque projetava o pecado da humanidade. Como nós projetamos Deus?
por nós mesmos, vamos fazer uma imagem errada de Deus. Precisamos de quê? Bíblia Sagrada, para nos orientar como Deus é. Isso vale, irmãos, para você começar a se investigar. Eu estou representando Deus da maneira que a Bíblia diz, ou eu quero enxergar Deus do jeito que eu quero? A gente faz muito isso, né? Eu penso Deus como a Bíblia diz, justo e misericordioso e amoroso, ou eu penso só na perspectiva que me agrada para aquele momento. E aqui tem alguns termos que mostram a distinção entre a imagem e Deus, que são muito óbvios. Por exemplo, a imagem é visível, a escultura é visível, você está vendo. Deus é invisível. De cara você exerce fé, porque você está adorando, cadê Deus? Você não enxerga. Né? Não tem nem imagem na igreja, não tem nem nada assim que... Né? Nada. Então você exerce fé para crer que nesse momento, enquanto estamos aqui, o Senhor Deus Todo-Poderoso, como Ele diz na Bíblia Sagrada, está no seu trono e nós estamos diante deste trono da graça, adorando o Senhor. Você está sentado aí, olhando para mim, mas o seu pensamento tem que estar no Senhor. Você está ouvindo, você está lendo, e você está pensando e conversando com Deus. Se você fizer esse exercício espiritual, você não dorme no culto, não se preocupe. Você vai estar sempre alerta, você está sendo dinâmico mesmo sentado aí no seu lugar. E é assim que a gente escuta a Bíblia Sagrada. E para quem gosta do caderninho, né, você vai anotando implicações, verdades espirituais para a sua vida. E você vai crescendo e desenvolvendo. Isso acontece na sua casa também. Você está fazendo seu devocional, você pode até se emocionar fazendo devocional. Você está lendo sua Bíblia, você pode parar. Agora eu vou orar pelo que eu li. Aí faz uma oração. Não aquela oração, né, formulada, estruturada, que a gente faz publicamente, que é válida. Mas você faz aquela oração mais íntima e pessoal. E depois continua o seu devocional. Esse é o exercício espiritual que nós devemos ter. Deus é invisível. A imagem é mutável. Ela quebra, ela enferruja. Deus é imutável. Não muda, obviamente, você pode confiar nele. A imagem é destrutível, Deus é indestrutível. A imagem é demonstrável, você pega ela, roda, mostra, não é verdade? Mas Deus é indemonstrável, não tem como você demonstrar, até que Deus, não tem como. A imagem é material, o Senhor, Ele é imaterial, ela é impessoal, Deus é pessoal, a imagem é controlável. É ridículo. As pessoas pegam, carregam imagens em procissão na rua. É gesso. É sem sentido. E vive em função daquilo. É obtusidade completa, pessoas completamente cegas e não entendem, elas estão se tornando igual àquela imagem, sem vida. Essa é a ideia. O Senhor nosso Deus é incontrolável, você não controla Deus, e essa é a tentativa do humanismo, é controlar Deus. Deus é que controla você. Eu não admito isso, que pena, não tem como mudar. É Deus que controla você. Se você tem comida, se você tem saúde, se você tem vida, se você tem família, o que você tem ou não tem, foi Deus, é Deus, será Deus e sempre vai ser assim. E graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso e amoroso. A gente vê isso já no final desse mandamento. Deus exerce misericórdia a 1000 gerações daqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor. No entanto, aos que não obedecem, aí vão sofrer porque não querem saber de Deus. A imagem, ela não se comunica, ela é incomunicável. Deus, Ele é comunicável. Ele quis se comunicar conosco. A Bíblia é a carta de Deus para nós. A imagem é inanimada e Deus é vivo. Em várias partes da Bíblia, o Senhor é chamado de Deus vivo, exatamente para ir contra as imagens, as esculturas que são mortas. Então, nós queremos observar este segundo mandamento também em 3 aspectos. Ele no Antigo Testamento, ele no Novo Testamento e verdades e lições sobre este segundo mandamento. Então, o segundo mandamento no Antigo Testamento, vamos ver algumas referências e vamos perceber
que foi um dos grandes pecados da nação de Israel, porque se contaminou com os outros povos. E é interessante você perceber que os povos ao redor de Israel tinham muitas semelhanças com Israel, mas tinham muitas diferenças. Por exemplo, os povos cananeus tinham sacerdotes, Israel tinha sacerdotes. Os cananeus tinham um templo, Israel também tinha um templo. Os cananeus sacrificavam animais e até seres humanos. Israel também sacrificava animais. Por que Israel era tão parecido com os povos antigos? Porque Israel queria comunicar a salvação e a verdadeira fé. Mas ao mesmo tempo, para comunicar, era diferente. O sacerdote de Israel tinha que ter uma túnica branca, porque representava um único Deus e a pureza. Os sacerdotes dos outros povos tinham túnicas de várias cores, porque eram várias divindades. O templo, no caso o tabernáculo, ainda nesse período, era parecido com os templos cananeus. Mas qual era a diferença? Não havia imagens de escultura. Onde Deus estava? Onde era o trono de Deus? Havia um baú chamado arca. E lá tinham 2 anjos, feitos de ouro. Ali era o trono de Deus. Mas ninguém via Deus. Não tinha uma imagem de Deus. O ser humano precisa imaginar as coisas, principalmente naquela época, naquele contexto. Mas Deus não colocou nenhuma imagem dele, porque ele é espírito. Então, é o trono de Deus na terra. A ideia de trono quer dizer o quê? Soberania. Deus é soberano nos céus, Deus é soberano na terra. Ali era o trono de Deus na terra. No dia que não teve mais sentido o trono de Deus ser lá, na Arca da Aliança, já no templo, o que é que Deus fez com o templo? Destruiu. Não tem mais sentido, o povo não me adora mais, são todos idólatras, estão perdidos, destrói o templo. Percebe que para Deus, o mais importante é a postura do seu coração e da sua fé diante dele. Esse prédio tem sentido, porque aqui pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, adoram ao Senhor, baseado no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Existem pessoas convertidas, redimidas, salvas pelo sacrifício de Jesus, e é por isso que esse prédio tem sentido. Se um dia este prédio for repleto de pessoas que não creem em Jesus, perdeu totalmente o sentido. Não tem sentido, nem de ser chamado de igreja. Entendem? Tem que ter pessoas transformadas pelo poder de Deus e convertidas. Então, o segundo mandamento no Antigo Testamento está dentro desse contexto também. Êxodo 34:17 diz: não farás para ti deuses de fundição. É o mandamento lá em Êxodo. Isso aqui foi depois do episódio do bezerro de ouro. Deuses de fundição. Não vai fundir um deus de metal. Não faça mais isso. E Levítico 19, verso 4 diz: não vos virarás para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Essa expressão, eu sou o Senhor vosso Deus, é como se fosse a assinatura de Deus. Deus dá o mandamento e assina do lado. Então, ser idólatra era equivalente, obviamente, a fazer uma imagem de fundição, porque você iria adorar aquela imagem. Tem muitas histórias no Novo Testamento que falam desse tipo de idolatria. E tem muitos tipos de imagens no Antigo Testamento. Lá em Levítico 26, verso 1, diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então tem os ídolos, tem as imagens de esculturas, tem as estátuas e tem as pedras. Hoje, na modernidade, a gente chamaria essas pedras de totens. A sociologia da religião estuda muito isso. Os índios erigem totens e adoram essas pedras, ou madeiras, ou árvores. Eles adoram, são religiões animistas, que adoram estas coisas da natureza. E a nação de Israel, ainda em formação, sempre pendeu para os ídolos. Obviamente, a igreja pode acabar caindo nesse pecado também, e pender para alguns tipos de ídolos. Por exemplo, temos aqui a história de Raquel, lá em Gênesis 31:19. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então Labão já era idólatra.
e era da família lá do povo de Israel, ainda em formação, o povo. Então ela pega e rouba os ídolos do pai. Por quê? Porque é da sorte. Você acredita na sorte moderna? Você lê horóscopo? Acho que não, né? Você não acredita nessas coisas, não é possível. Mas Mical, 1 Samuel 19:13, Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. Essa estátua era um ídolo. Mical, filha de Saul, encobertando a fuga de Davi. Mas tinha uma imagem de adoração. Ela pegou um ídolo. Em algum momento, Saul ou ela ou alguém da família estava adorando essa imagem. E tem também a história terrível de Mica. Lá em Juízes 17, verso 3, assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Você percebe a loucura? Essa mulher está dando dinheiro para o filho fazer uma escultura, uma imagem de adoração, e ela acha que isso é um serviço a Deus. Eu estou dando do Senhor, como se ela estivesse obedecendo ao Deus de Israel e fazendo a imagem de escultura ali. E então, Mica contratou um levita que estava vagabundando por ali, perdido, pagou um salário e disse, você vai ser agora sacerdote da minha estátua. E criou um culto na casa dele. Depois a tribo de Dan, os danitas vieram, acharam bonita a estátua, roubaram de Mica e foram adorar essa imagem. E a tribo de Dan começou a ser idólatra. Juízes 18, verso 30. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, a de Mica. E Jonatas, filho de Gerson, sabe quem é Gerson? Filho de Moisés, Jonatas, neto de Moisés, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Você entende aqui a confusão? Parece que a imagem puxa a idolatria e as pessoas vão seguindo esse tipo de idolatria irracional. Muitas histórias no Antigo Testamento falam da idolatria. Vamos observar como os reis de Israel se perderam na idolatria por causa das imagens, e você vai entender por que nós não temos nenhum tipo de imagem, nem essa forma de representação, e nós entendemos Deus de duas formas na nossa mente: pela Bíblia Sagrada e pelo Senhor Jesus Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus, que se materializou aqui na terra em séculos passados. Óbvio que hoje a gente não tem como ver Jesus, mas entendemos que Jesus, como homem e Deus, representou Deus perfeitamente. Lendo os evangelhos, você vai entender como é que você, ser humano, deve viver na terra. Jesus foi manso e humilde de coração, mas o Senhor Jesus Cristo também foi firme contra o pecado. Não contra o pecado dele, porque ele não tinha pecado, é Deus, mas contra o pecado da sociedade perdida de Israel naquela época. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a guardarmos o segundo mandamento, que nós continuaremos a observar posteriormente. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo maravilhoso de adoração a Ti. Reconhecemos o nosso estado, pecadores. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que nos ligou a Ti, ó Pai, nos deu um acesso ao Senhor, porque se não fosse o Senhor Jesus, não teríamos condição nem de ter essa conversa e a intimidade contigo, ó Pai, e poder Te chamar de Pai. Pedimos então que o Senhor receba esta adoração a Ti e nos ajude a guardar os Teus mandamentos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos logo a ceia do Senhor, e eu convido os irmãos a ficarem em pé para estarmos lembrando desse momento, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz, lembrando da sua volta, lembrando do divino amor.
Amém, irmãos? Podemos sentar. Teremos agora a ceia. Cearemos juntos. Convido o pastor Valnei e os diáconos.